Olá, alunos! Hoje a gente vai falar de alcaloides. Na verdade, eu estou fazendo essa aula para explicar, melhor a aula prática para quem não foi e mesmo para quem foi. Então, os alcaloides, na verdade, são compostos nitrogenados e esse nitrogênio ele vem de um aminoácido. Então, a gente fala sempre que os alcaloides derivam, ou são oriundos de aminoácido. E esses alcaloides, eles têm um caráter básico, por quê? Porque eles derivam de uma amina, Então, eles vêm dessa amina, e essa amina, então, tem um caráter básico. Esses alcaloides, eles são usados em vários medicamentos, porque eles têm uma ação efetiva farmacológica grande e com uma variedade imensa de ações farmacológicas que a gente vai mostrar para vocês, tá certo? O que eles têm em comum? Eles todos são produzidos pelas plantas como uma defesa. Então, eles têm uma dose efetiva muito próxima da dose tóxica. Isso significa que se um animal comer uma planta que tem alcaloide, se ele comer um pouco a mais, o que vai acontecer? Ele pode ter uma intoxicação, tá certo? Outra coisa que vocês devem lembrar é que ele também tem um sabor bem amargo, então é muito característico desses alcaloides, E esses alcaloides, eles podem ser encontrados nas plantas de duas formas. Ou na forma livre, tá certo? Que é chamado também a forma básica, Forma livre ou básica, que ele é mais solúvel, então em solvente apolar. Ou ele pode estar na forma de sal, e aí ele é mais solúvel em solvente polar. Foi dessa forma que a gente fez a extração dos alcaloides no laboratório, tá bom? Aqui vocês podem ver o que eu falei para vocês da origem dos aminoácidos, Aqui vocês têm a via do acetil-CoA, da acetilcoenzima A, formando dois aminoácidos, a ornitina e a lisina, e a partir daí vários anéis heterociclos. Então, vocês podem ver o pirrol, o tropano, a piridina, entre outros, tá certo? Então, este alcaloide, esses alcaloides, na verdade, eles podem ter várias ações exatamente por conta da diferença que vocês têm no quê? No anel heterocíclico. Então, em cada anel, um tipo de ação diferente, tá? Aqui vocês podem ver os alcaloides verdadeiros, aqueles que têm nitrogênio no anel heterocíclico, como por exemplo a atropina, a ergotamina, a codeína e a vincristina. Já a colchicina, ela é chamada de protoalcaloide. Por que protoalcaloide? Porque o nitrogênio está fora do anel heterocíclico. E a efedrina também é chamada de protoalcaloide, porque também o nitrogênio está fora do anel heterocíclico. E aí, se vocês olharem, vocês vão ver que as ações farmacológicas são muito diferentes dessas estruturas que eu pus para vocês. Então, por exemplo, uma atropina, ela é antiespasmódica, tá certo? Ela provoca midríase, por isso usada em colírios e em medicamentos para cólica, A ergotamina, ela é utilizada como vasoconstritora, por isso usada em medicação, por exemplo, para enxaqueca. A codeína, ela é antitussígena e para tirador. A colchicina, ela é um anti-inflamatório, principalmente em casos de reumatismo gota. A efedrina, ela é para problemas respiratórios, E a vincristina são para tumores, Vários tipos de neoplasia. Então, se vocês olharem aqui, nós temos os alcaloides verdadeiros, aqueles que têm nitrogênio no anel heterocíclico. E os protoalcaloides, que o nitrogênio está fora do anel heterocíclico, mas ambos vêm de origem de aminoácidos. Agora, vocês têm outros compostos nitrogenados que nós chamamos de pseudoalcaloides ou falsos alcaloides. Por quê? Esses compostos, eles não vêm de aminoácidos, eles vêm de bases púricas, Como é o caso, por exemplo, do guaraná, do café, Eles têm lá dentro as metilxantinas, que são pseudoalcaloides. Quem são essas metilxantinas? A cafeína, a teofilina e a teobromina. Então, os pseudoalcaloides vocês vão encontrar aonde? Nessas metilxantinas. No café, no guaraná, no chá, no mate, no cacau, tá? Nessas que a gente está acostumado, nós estamos acostumados a usar na alimentação. Mas não são alcaloides, são falsos alcaloides, pseudoalcaloides. Por quê? Porque a origem não são aminoácidos. Para a gente fazer a extração, como eu falei para vocês,
Os alcaloides, eles podem estar na forma de sal ou na forma livre ou básica, né? Se ele estiver na forma de sal de alcaloide, ele é mais solúvel em solvente polar. Se ele estiver na forma livre ou básica, ele é mais solúvel em solvente apolar. E aí a gente faz o quê? Então, se vocês pensarem, quanto mais vezes nós fizermos a extração e por troca de solvente, a gente vai purificando esses alcaloides, né? E aí, no final, quanto mais vezes fizermos, mais puro eles vão saindo. Então, veja, na planta vocês encontram as duas formas do alcaloide, tanto na forma livre como na forma de sal. E aí, se eu colocar um ácido, ele vai ser transformado na forma de sal de alcaloide. Depois, eu basifico, que foi exatamente isso que fizemos no laboratório. A gente basificou e aí a gente transformou esse alcaloide na forma livre ou básica. E esse alcaloide na forma livre ou básica, ele é mais solúvel em solvente apolar. Aí nós evaporamos o solvente apolar e obtivemos o alcaloide na forma livre, sozinho. Depois colocamos um ácido e fizemos, né, transformamos em sal, e aí a gente fez a identificação, né, que a gente vai falar mais para frente com vocês. E o que eu estava explicando na aula prática é que, por exemplo, o traficante de coca, ele extrai a cocaína. Mas, obviamente, gente, ele não vai ficar fazendo purificações como nós. Então, o que ele faz? Ele quer ganhar dinheiro e rápido. Então, ele faz o quê? Ele pega as folhas de coca, coloca com uma base, né? Normalmente é o cal, que eles trituram as folhas juntas, colocam aí, então, eles transformaram o alcaloide na forma livre e eles adicionam um solvente apolar. Qual é o solvente apolar que nenhum governo proíbe? A gasolina. Então, eles jogam a gasolina lá dentro, extraem a gasolina, evaporam, né, a gasolina, deixa secar, e aí vocês têm o alcaloide na forma livre, tá certo? Que o pessoal empacota e chama de pasta de coca. Aí essa pasta de coca, eles mandam aqui para o Brasil, né, pros, entre aspas, nossos traficantes, e o nosso traficante faz o quê? Eles fazem o refino, aí eles colocam um ácido e transformam na forma de sal. Esse sal é o pó da coca, tá certo? E aí vocês devem lembrar o seguinte, a forma livre, que é a pasta, o pessoal faz o crack. Só que não pensa que é purificado, não, né? Tem um monte de porcaria. E por que o crack a gente fala que ele é mais perigoso que o pó, né? Porque o crack o cara vai fumar, ele tem área de absorção grande, porque são os dois pulmões, e o que vai acontecer? Vai rapidamente para a barreira, passar a barreira hematoencefálica, e o cara vai ficar meio, né, doidão, como diz a história. Só que acontece, como ele está na forma livre ou básica, do jeito que entrou fácil, né, passou fácil a barreira hematoencefálica, ele sai fácil da barreira hematoencefálica, e aí o cara faz o quê? Ele fuma de novo para conseguir tendo uma concentração alta e ficando doidão. Só que com isso ele vai tendo o quê? Maior chance de intoxicação, porque aquele alcaloide na forma livre ainda está circulando no sangue. Por isso que normalmente os caras podem morrer de overdose com muito mais facilidade. Já o sal de alcaloide, aquele que o cara cheira, né, dissolve em água, né, porque ele é solúvel em solvente polar. O que é a água, né? O muco do nosso nariz, por exemplo. Nosso não, né? De quem usa. E aí o que vai acontecer? Passa, né, para sistema circulatório e vai para a barreira hematoencefálica. Só que ele está na forma de sal, ele está protonado, então é mais difícil passar na barreira hematoencefálica, ele passa mais lentamente e também não sai tão rápido. Então o cara que cheirou a coca, ele vai demorar um pouco mais para ter o efeito, mas ele fica doidão por um tempo maior, tá certo? Por isso ele tem, digamos, menos, entre aspas, chances de ter uma overdose, mas é óbvio que tem. Lembrando, gente, que a cocaína é a droga que tem maior índice de reforço. O que é isso? O cara que é viciado em coca, ele faz tratamento, tá? De 100 pessoas, 98 voltam para a coca. É muito perigoso, tá? Então, por favor, tomem cuidado e não abusem. É uma droga muito difícil. A identificação do alcaloide, ele é bem fácil, né? Você faz precipitação com metais e com reativos à base de iodo. Então, nós temos 4 clássicos reativos, que são Dragendorf, Bouchard, Bertrand e Mayer.
Dragendorf e Bolchar são reativos à base de iodo, quer dizer, então se você tiver alcaloide frente a iodo, ele vai precipitar. Bertrand e Mayer, eles são à base de metais, então vão precipitar também, né? Então vai formar o precipitado. Na aula prática a gente viu bem o precipitado sendo formado, tá certo? Uma característica que dá para diferenciar aqui dos alcaloides verdadeiros e protoalcaloides dos pseudoalcaloides, tá? Os protoalcaloides e os verdadeiros precipitam nos 4 reativos. Já os pseudoalcaloides não precipitam com o reativo de Mayer, tá certo? Isso é uma diferenciação bem fácil. Algumas drogas que têm alcaloides, por exemplo, os tropânicos, né, que é da mesma classe da cocaína, é a beladona, que tem a escopolamina e a atropina, e a ação dela é anticolinérgica, tá certo? Desses 2 ativos são anticolinérgicos. Então, eles vão diminuir secreções, tem uma ação antiespasmódica, tá? São usados muitas vezes na profilaxia de vômitos e náuseas, principalmente esses vômitos de movimento. Tem uma capacidade de produzir midríase, né? Então dilata a pupila, e também são usados para intoxicação com inibidores da colinesterase. Quem são os inibidores da acetilcolinesterase ou colinesterase? Por exemplo, os carbogamatos e os organofosforados, que são quem? Nada mais, nada menos que os venenos, entre aspas, né, os inseticidas, entre outros que a gente tem por aí. Então, se houver uma intoxicação, por exemplo, de um agricultor com esses compostos, você pode dar uma atropina, uma escopolamina, que eles são antídotos para intoxicação com esses inibidores de colinesterase. Por quê? A colinesterase degrada a acetilcolina. Se eu estou inibindo a colinesterase, eu estou tendo uma concentração maior de acetilcolina, então eu tenho que dar um anticolinérgico, tá certo? Tá? Algumas interações podem ocorrer, por isso atentos. Outras plantas que nós temos é o estramônio e o meimendro, eles são usados principalmente em rituais indígenas, né? Para, digamos assim, alcançar os seus antepassados, na verdade dá um barato, né? E a trombeteira é uma droga que a gente tem aqui no Brasil, usada como ornamental, mas tem gente que faz o quê? Utiliza com fins não muito, digamos, corretos, né? Usam para fins recreativos ou até para produzir crime. Por quê? Essa planta pode produzir uma amnésia temporária. Então, sempre muito cuidado, tá bom, gente? A coca, como a gente falou para vocês, é uma droga que tem esse alcaloide tropânico e ela é, na verdade, farmacologicamente um anestésico local. Ela diminui o apetite, mas não é para usar, tá, gente? E ela inibe a MAO, aumentando a noradrenalina, estimulando o sistema nervoso central, e inibe recaptura de catecolaminas, também estimulando o sistema nervoso central. Normalmente, o cara que tem overdose por pó da coca, cheirando, ele morre de parada cardíaca, e o cara que fuma o crack e tiver uma overdose, ele morre de parada respiratória. Outra droga que a gente fala aqui para vocês perceberem que não é só, né, uma ação, por exemplo, são os alcaloides do ergot. Esses alcaloides do ergot são conhecidos também como alcaloides do esporão do centeio, porque na verdade é um fungo, o Clavíceps purpura, que é responsável por produzir esses alcaloides. Então aqui vocês têm ergotamina, que é um dos ativos, né, desses alcaloides do ergot, e essa ergotamina ela tem uma ação vasoconstritora muito utilizada quando você tem o quê? Enxaqueca, né, porque ela faz a vasoconstrição, melhora a enxaqueca. Normalmente ela é associada com analgésicos, tá bom? E ergometrina, que faz o quê? A vasoconstrição, mas em relação a quê? Ao útero, né? Então, por isso ela é usada no pós-parto, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Tchau, gente!